me levantei bastante tarde. E quando Maria trouxe minhas botas engraxadas, eu perguntei a ela que horas eram, mas quando me disse que já se passava das 10, confesso que eu jamais iria ao escritório hoje, caso soubesse antecipadamente com que careta azeda iria receber-me o meu chefe de sessão. Faz um bom tempo que ele me diz. Que tempo está fazendo, rapaz? Como, Sua Excelência? Ora, rapaz, como é possível que você tenha sempre uma tal confusão em sua cabeça? Certos dias se agita como um possesso. Faz um tal estrago que nem o próprio diabo daria um jeito nisso. Escreve títulos em letras minúsculas e não indica nem a data e nem o número. Que sujeito desagradável esse meu chefe. Certamente ele tem ciúmes de mim, pois eu trabalho no gabinete do diretor. Mas enfim, eu não teria ido ao escritório hoje caso eu não tivesse a esperança de encontrar o tesoureiro e de subtrair daquele judeu nem que fosse o menor adiantamento sobre o meu salário. Ah, que sujeito este outro! O julgamento final chegará antes que ele faça qualquer adiantamento sobre o meu salário. Pode suplicar e até mesmo ficar de quatro, que mesmo que você estivesse na miséria, ele não te daria nada. Mas quando eu penso que na casa dele a cozinheira lhe dá bofetadas, é verdade, todo mundo sabe disso. Mas eu não vejo motivo algum para se trabalhar em uma repartição pública. E isso não leva a nada, nem ao governo do Estado, nem à Câmara Legislativa ou mesmo ao Congresso. Naquele lugar, podemos ver que se escamoteia pelos cantos a rabiscar. Vemos aqueles que usam paletós imundo e que têm uma tal cara feia que nos dá vontade de vomitar. Mas é preciso ver as casas de campo nas quais eles moram. Nem pensar em lhe oferecer uma peça de porcelana como presente. Eles te dirão: isto é um presente para um doutor? Mas uma parelha de cavalos trotadores ou um manto de pele, isto pode ir fundo. Ao vê-los, os donos dos paletós imundo fazem uma cara tranquila e dizem de uma maneira muito refinada: permita que eu aponte seu lápis com o meu canvas. Mas em seguida, eles esfolam tão bem o solicitante que não lhes resta mais do que a sua camisa. É verdade que entre nós, em contraposição, o serviço é reconhecido. Em todo lugar, é uma limpeza tal que jamais veremos semelhantes em gabinetes importantes. As mesas são de mogno. E todos os chefes se tratam como vós. Sim, eu admito. Caso eu não tirasse a distinção do serviço, há muito eu já teria deixado o emprego. Vesti então meu velho capote e apanhei meu guarda-chuva, pois chovia muito. Ninguém nas ruas, eu cruzei apenas com mulheres que se protegiam da chuva, cobrindo-se com os panos de suas próprias vestes. Comerciantes por debaixo de seus guarda-chuvas e motoristas. De modo, havia apenas outro funcionário público que, assim como eu, perambulava por lá. Eu o encontrei no corredor e quando eu o vi, eu disse a mim mesmo: ei, meu querido, você não vai ao escritório hoje? Você, apressa seu
seus passos atrás daquela que corre lá adiante. Ei! E olha as pernas dela, hein? Como somos nós, os funcionários públicos, Se uma dama, usando um chapéu, surge, mostrando apenas a ponta de seu nariz, nós já passamos infalivelmente ao ataque. Mas enquanto eu pensava essas coisas, eu vi um carro parar em frente à vitrine da loja pela qual eu passava. Eu reconheci-o imediatamente. É o carro do nosso diretor. Mas ele não tem o que fazer naquela loja. Certo, eu disse a mim mesmo, deve ser a sua filha. Eu escondi-me então junto à parede. O motorista abriu a porta. E ela então bateu asas de dentro do carro como um pássaro. Num instante, ela lançou um olhar à direita, outro à esquerda. Eu pude então ver os seus olhos, as suas sobrancelhas. Meu Deus, eu estava perdido, mas que ideia sair numa chuva daquelas. Eu julgo que as mulheres, elas têm paixão por todos estes trapos. Ela não me reconheceu, e eu também me esforçava por me dissimular da melhor maneira que era possível, pois o meu capote estava velho, e além disso, fora de moda. Hoje se usa capotes com golas enormes, e o meu ainda tem golas curtas, e é de um tecido mal conservado. Mas a sua cachorrinha, que não conseguiu alcançar a entrada da loja, ela ficara na rua. Eu conheci aquela cachorrinha, ela se chamava... Sim, ela se chamava Diana, e mal se passou um minuto, eu ouvi então uma voz delicada: Bom dia, Diana. Oh, mas quem dissera aquilo? Eu olhei então ao meu redor e vi apenas duas damas que passavam, mas elas já haviam passado, e então a voz tornou a ecoar: Não tem vergonha, Diana? Oh, que brincadeira! Eu vejo Diana farejando a cachorrinha que acompanhava as duas damas. Certo, eu disse a mim mesmo: será que eu estou bêbado? Não, isso me acontece raramente. Não, fiel, está enganada. Eu vi com os meus próprios olhos Diana pronunciar essas palavras. Eu estava, ficando muito doente. Eu confesso que eu fiquei estupefato ao ouvi-la falar como um ser humano. Apenas mais tarde, após ter refletido muito sobre o acontecido, eu deixei então de me surpreender. Já se observou um grande número de exemplos semelhantes? Parece que na Argentina, sim, na Argentina foi visto um peixe que saiu fora da água e disse duas palavras numa língua tão estranha que até hoje os intelectuais se debruçam sobre o problema sem ter descoberto nada. Eu li também nos jornais que duas vacas entraram numa boutique para comprar uma caixinha de chá. Mas eu confesso que eu fiquei muito mais surpreso quando Diana disse: Eu te escrevi, fiel, e desconfio que Centauro não lhe entregou minha carta. Eu nunca imaginei que um cão pudesse escrever. Não, só um nobre pode escrever. Há também empregados de lojas, empregados de indústrias, mas na maioria das vezes a sua escrita é mecânica, sem pontos, sem vírgulas, sem estilos. Não!
preciso seguir aquela cachorrinha, só assim eu saberei quem ela pensa e quem ela é. Então abri meu guarda-chuva e apressei meus passos atrás daquelas duas damas. Elas passaram então pelas ruas dos burgueses, cruzaram pelas ruas das ervilhas, passaram pelas ruas dos marceneiros e pararam então em frente a uma grande mansão. Eu conheço essa residência, pensei. É um verdadeiro quartel. Aí deve viver toda espécie de gente. Cozinheiras, motoristas e funcionários públicos, iguaizinhos a mim, empilhados um em cima dos outros, assim como cachorros. Minha senhora, eu tenho um amigo aí que ele toca lindamente um trompete. Elas subiram então ao quinto andar. Eu hoje fico por aqui, mas vou guardar o endereço para fazer uso quando chegar a ocasião. Hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro. Por isso, eu fui ao gabinete do nosso chefe. Fiz questão de chegar antes da hora. Me instalei e aparei todas as pontas dos seus lábios. Nosso diretor é certamente um homem muito inteligente, pois o seu gabinete está tomado com uma biblioteca cheia de livros. Eu li os títulos de alguns deles, tudo isso é instrução, mas uma instrução que não está ao alcance de homens de minha laia. Tudo em inglês ou em francês. E quando olhamos, que seriedade brilha em seus olhos. Quando lhe entregamos um papel, ele sempre faz a seguinte pergunta: Diga-me, por favor, rapaz, que tempo está fazendo? Como, Sua Excelência? Úmido. Ele não é da mesma massa que nós. É um homem de estado. E eu noto, por outro lado, que ele tem uma afeição particular por mim. Se sua filha, ela também tivesse essa afeição particular por mim. Não, chega, basta, eu me calo. Eu li então a Abelha do Norte. Mas como são imbecis esses franceses, palavra que farei com que sejam punidos com severidade. Depois disso, eu vi que já era meio-dia e meio passada e o nosso diretor ainda não saiu dos seus aposentos. Mais perto de 1h30, um incidente difícil de se descrever. A porta se abriu. Eu acreditei que fosse o nosso diretor. Levantei-me rapidamente com os meus papéis nas mãos, mas não. Não era. Era ela. Ela mesma. Santos do paraíso, como estava bem vestida. Ela usava um vestido branco com a plumagem de um cisne. E o olhar que ela me dirigiu, um sol, um verdadeiro sol. Ela me dirigiu um rápido cumprimento e me disse: papai não está. Que voz, um canto de canário, tão verdadeiro quanto o fato de eu estar lá. A Sua Excelência não está, eu queria dizer.
E eu ainda queria completar: não me puna, mas se for de seu gosto, me castigue com a sua pequena e delicada mão. Maldição! Mas a minha língua se enroscou e eu consegui dizer apenas: não. O seu pai não está. Ela dirigiu um olhar a mim e depois aos livros e deixou cair seu lenço. Eu me precipitei e esbarrei naquela maldita mesa. Pouco faltou para que eu ficasse sem nariz, mas eu me segurei e apanhei a peça. Santos anjos do paraíso, que lenço em linho finíssimo de âmbar, não há outra palavra sem mentira, cheirava uma princesa. Ela então me agradeceu com um sorriso que entreabriu ligeiramente os seus doces lábios e deixou a peça. E eu fiquei lá por mais de 1 hora. Súbito, um faxineiro veio me dizer: Ei, você vai embora para a sua casa. O nosso chefe nem vem mais bozo. Eu não suporto essa turma dos empregados. Eles estão sempre chafurdando nas antessalas e não se dignam nem mesmo a lhe dirigir um movimento de cabeça. Um certo dia, um desses brutos me ofereceu tabaco sem se levantar de sua cadeira. Escutem, empregados estúpidos, que eu sou um funcionário de origem nobre. Pouco me importando com o que se passava, eu embrulhei-me em meu capote e saí. À noite, ainda embrulhado em meu capote, eu fui até a escadaria da mansão de Sua Excelência e eu fiquei lá de campana por um bom tempo. Caso a sua filha saísse para pegar o carro, eu ainda poderia olhá-la, nem que fosse só mais um instante. Mas ela não saiu. Hoje é dia 6 de novembro. O nosso chefe de seção desembestou. Quando eu cheguei no escritório, ele me chamou no seu gabinete e fez o seguinte comentário: diga-me, por favor, rapaz, o que fez? Como?
Eu, Sua Excelência, eu não fiz nada. Ora, rapaz, pense bem e, por favor, sirva-me um café. Já passou dos 30, não é mesmo? É tempo de ter juízo, rapaz. Ou você acha que eu não estou sabendo de suas molecagens? Agora deu para cercar a filha do diretor? Ora, rapaz, pense um minuto naquilo que você é. Um zero, nada mais do que isso, um zero. E não tem um tostão. Se olha no espelho, rapaz, será que você não se enxerga? Com 1000 diabos! A sua cara parece com um frasco de remédios e ele aqui no topo da cabeça, um tufo de cabelos afivelados que se mantém no ar rebocado por uma espécie de pomada. E a ele parece que tudo é permitido. Mas eu sei porque ele quer me pegar. Ele está com ciúmes. Sim, certamente ele tenha surpreendido os sinais de bem-querer muito especiais que me foram dirigidos pela filha do diretor. Mas eu o desprezo. Dependurou uma corrente de ouro ao lado do seu relógio. Encomenda botas caríssimas. Mas e daí? O diabo que o carregue. Mas e eu? Eu devo ser nobre? Será que meu pai era um escravo? Um rei? Um suboficial? Mas eu também posso subir hierarquicamente, por que não? Eu tenho 30 e... Eu tenho ainda 30 e... Eu tenho 30 e poucos anos. Nos tempos de hoje, é a idade na qual se está começando uma carreira. Eu fui ao teatro na noite de 8 de novembro. Apresentavam uma comédia e eu ri muito. Havia também uma comédia musical sobre... Sim, sobre os procuradores de justiça trabalhando num colégio eleitoral. Eram versos muito indecorosos e eu fiquei surpreso que a censura os tenha permitido passar. Eles falavam também sobre os comerciantes, dizendo que eles enganam deliberadamente as pessoas e que as suas filhas se vestem de uma forma provocativa e que se insinuam entre os ricos. Havia também uma estrofe muito cômica sobre os jornalistas, dizendo que eles adoram gritar sobre tudo. Os escritores hoje produzem peças muito divertidas. Eu adoro ir ao teatro. Bem, agora entre os meus companheiros, os funcionários públicos são verdadeiros porcos, que nem por um império, eles colocariam seus pés no teatro. Mal saberiam o que fazer se alguém lhes desse uma entrada grátis. Eu ia me esquecendo. Havia também uma atriz que cantava de uma forma encantadora. Eu pensei na outra e... Chega, basta. Eu me calo. Dia 11 de novembro. Por isso, eu fui até a casa do nosso diretor, levar para ele os 23 lápis que eu apontei. Ele adora ter um grande número de lápis apontado à sua disposição. É um cérebro, com certeza, não abre a boca. E eu suponho que leva ali tudo dentro de sua cabeça.
Está aí no que eu gostaria de me informar. O que será que ele pensa? O que ele trama naqueles miolos? Eu confesso a vocês que uma vez eu tentei iniciar uma conversação com Sua Excelência, mas com 1000 diabos a minha língua se recusou a me obedecer. Eu apenas disse que se fazia frio ou calor lá fora e eu não conseguia extrair nada de positivo além disso. Eu adoraria lançar os olhos em sua sala, cuja porta estava um pouco entreaberta, e na peça que está mais atrás. Ah, que móveis ricos, que belos espelhos, que finas porcelanas. Eu adoraria entrar, nem que fosse um só segundo, no canto onde fica a minha princesa. Eis onde eu desejaria realmente entrar, no seu toucador. Ver como estão dispostos todos aqueles vasos, aqueles frascos, aquelas flores que tememos fazer murchar com a nossa respiração. As suas roupas em desordem. Eu adoraria lançar uma olhadela no seu quarto de dormir. Ali eu imagino prodígios, um paraíso tal que não se pode encontrar nada igual em todos os céus. Eu adoraria ver o degrau onde ela apoia o seu pequeno pezinho ao descer da cama. Vê-la cobrindo este pequeno pezinho com uma meia. Leve, suave e branco como a neve. Deixando os lábios. Mas hoje, aliás, eu tive como que uma iluminação. Eu lembrei-me daquela conversa que eu surpreendi entre dois cães na rua. Certo, eu disse a mim mesmo, eu preciso interceptar a correspondência que mantém esses exibidos fedorentos. Eu confesso que uma vez, eu chamei Diana e lhe disse: escute, Diana, agora nós estamos a sós, como você está vendo, e se você quiser, eu posso até fechar a porta, mas por favor, Diana, diga-me tudo o que sabe sobre sua dona, o que ela faz, o que ela pensa, quem ela é. Diga-me, por favor, eu juro que eu não direi nada a ninguém. Mas aquele animal astuto colocou a cola entre as pernas e saiu porta fora como se não houvesse entendido nada. Há muito, eu desconfio que o cão é mais inteligente que o homem. Eu estou inclusive convencido de que ele pode falar, mas que há nele uma espécie de obstinação. Era uma política notável, porque ela observava tudo, os menores passos do homem. Amanhã, sim, custe o que custar, eu irei até a casa daquelas senhoras e vou submeter aquela cadela ao interrogatório. E caso ache um jeito, eu vou extrair dela todas as cartas que Diana lhe escreveu. Eu saí de casa então, às 2 horas da tarde do dia seguinte, com a firme intenção de encontrar Fiel e de submetê-la ao interrogatório.
mas eu não consigo suportar este odor de couve que exala de todas as lojinhas das ruas dos burgueses. Ademais, é um tal fedor que nos alcança de cada portão de garagem que eu disparei a correr com o nariz tapado. E além disso, esses artistas patifes deixam escapar uma quantidade tão grande de fuligem e de fumaça que é decididamente impossível passear por aqui. Chegando então ao 5º andar, eu toquei a campainha. Uma jovem me atendeu. Ela não era mal feita, mas ela tinha algumas sardas. Ela ruborizou ligeiramente e eu logo vi. Você, minha querida, está precisando de um noivo. O que deseja? Ela me perguntou. Por favor, eu preciso conversar com a sua cachorrinha. Aquela jovem, ela era tola. Eu percebi de imediato que ela era tola. Mas nesse momento, a sua cachorrinha surgiu a latir. Eu pensei em agarrá-la, mas aquele animal desprezível pouco faltou para fechar as suas mandíbulas em meu nariz. Mas então, eu avistei um cesto a um canto. Eu retirei toda a palha que continha naquele cesto, e para minha satisfação, eu retirei dele então um pequeno maço com pequenos papéis. Aquele animal, assistindo a tudo isso, começou a morder a barriga da minha perna, mas quando viu que eu já havia agarrado as cartas, começou a ganir e a me fazer carinho. Mas eu disse não, e adeus, e saí correndo. Aquela jovem, ela deve ter me achado louco, pois ela ficou extremamente assustada. Afinal, eu vou saber de todas as ações de minha princesa. Os cães são pessoas muito inteligentes, conhecedores de todos os assuntos. Eu percebo que eu vou encontrar de tudo nessas cartas. Pois bem, vejamos. Hoje é dia 13 de novembro. Esta carta está caligrafada com bastante legibilidade. No entanto, há qualquer coisa de canino nos seus caracteres. Leiamos. Minha dona, que papai chama de Sofia, ela se chama Sofia. Minha dona Sofia estava fora de si. Ela se preparava para ir ao baile, e eu fiquei feliz de poder te escrever na sua ausência. Minha Sofia está sempre radiante a ir ao baile. Ainda que eu fique furiosa ao fazer a toalete, eu não consigo entender, minha querida, o prazer de se ir a um baile. Sofia chega por volta das 3 da manhã e quase sempre percebe-se, observando seu pobre rosto pálido, que não lhe deram nada para comer por lá. Ah, pobre criança, eu não poderia jamais viver assim. Confesso, se não me dessem galinha ao molho ou uma asa de frango, é um estilo extremamente desigual. Sempre começa como deve ser, mas termina de uma forma canina. É muito estranho. Vamos ler mais um desses bilhetes. Sofia costurava sentada ao lado de uma mesa de centro. Eu olhava pela janela, pois adoro observar os transeuntes. Súbito, um criado entrou anunciando: "O senhor Roberto?" "Faça-o entrar", exclamou Sofia, que se atirou em cima de mim para me abraçar.
Ah, Diana, Diana, se soubesse quem é ele. Ele é um cadete moreno. Um cadete moreno? E tem olhos negros e cintilantes como a brasa? E Sofia escondeu-se em seus aposentos. Um minuto mais tarde, entrou o cadete. Ele aproximou-se do espelho, ajeitou seu penteado e deu um giro pelo ambiente. Eu soltei um rápido grunhido e me enfiei em meu canto. Sofia chegou pouco depois e respondeu alegremente a sua reverência. Eu continuei olhando através da janela, como se nada houvesse acontecido, mas virei ligeiramente a cabeça e procurei descobrir sobre o que eles estavam conversando. Ah, minha querida, que bobagem eles diziam. Não sei, minha querida, o que ela encontrou em si. Seu Roberto? Parece-me que aí tem coisa. É impossível que esse tal de seu Roberto tenha sido capaz de encantá-la desta forma. Se este jovem encontrou boa vontade a seus olhos, não entendo por que não se dá o mesmo com aquele funcionário que trabalha no escritório de papai. Ah, minha querida, se você visse aquele aborto da natureza, quem será este aí? Ele tem um nome de família muito extravagante e fica sentado o dia inteiro a apontar os lápis. Papai usa para fazer carretos. Eu diria que é a mim que esta vil cadela está se referindo. Sofia não pode conter o riso quando olha. Está mentindo, maldita cadela! Que linguagem abominável, como se eu não soubesse que se trata de intrigas do meu chefe de seção. Este homem me jurou um ódio eterno e fica todo o tempo tentando me fazer o mal. Vamos ler mais uma dessas cartas. Talvez tudo isso se esclareça por si mesmo. Minha querida fiel, você me perdoará pelo fato de eu ter ficado tanto tempo sem te escrever. Eu vivi dias da mais perfeita embriaguez. Tinha razão o escritor que disse que o amor é uma segunda vida. Ademais, há no momento grandes mudanças em nossa casa. O cadete vem nos ver todos os dias. Sofia o ama até a loucura. Papai está mesmo alegre. Cheguei mesmo a escutar a nossa faxineira que fala sozinha quando estava varrendo o chão que o casamento seria seguir. Pois papai quer ver Sofia casada, seja com o general, seja com o cadete, ou seja com o coronel. Maldição! Eu não posso ler mais essas malditas cartas! Tudo que há de bom nessa vida sempre sobe para os cadetes, para os coronéis e para os generais. A gente não espera toda a sorte do mundo, mas quando pensamos que podemos agarrar um pouquinho dela, chega um cadete, um coronel e as arrebata de nós debaixo do nosso próprio nariz. Eu rasguei em 1000 pedacinhos aquelas malditas cartas
hoje já é dia 3. É impossível. Isto não faz sentido. Este casamento não se realizará. Ele é um cadete, mas e daí? Isso não passa de uma distinção. Não se trata de algo visível que a gente pode pegar com as mãos, mas também não é porque ele é um cadete que lhe surgirá um terceiro olho na testa. E o seu nariz não é de ouro, que eu saiba, mas igualzinho ao meu. E também, ao nariz de não me importa quem, serve para que ele cheire e não para comer. Sim, para que ele espirre, mas não para tossir. No dia 5, eu li jornais durante toda a manhã. Estão acontecendo coisas estranhas na Espanha. Eu não consigo compreender. Diz aqui que o trono está vago e que os mais altos dignatários estão atrapalhados para escolher o novo herdeiro. E que isso provoca rebeliões. Como o trono pode estar vago? Diz aqui também que uma certa senhora quer subir ao trono. Não, uma senhora não pode subir ao trono. No trono é preciso estar um rei. Mas eles dizem aqui que não há um rei. Mas como não há um rei? Tem que haver um rei. Ele pode mesmo estar lá, mas talvez por diversas razões de família, ou talvez temor de potências vizinhas, a saber, a França, o obrigam a se esconder. Ou ele tenha lá outros motivos. Eu fui ao escritório no dia 8, mas diversas razões e reflexões me impediram de fazê-lo. Esses acontecimentos da Espanha não conseguiram sair de minha cabeça. Como uma senhora pode tornar-se rainha? Não permitirão. E antes de mais nada, a Inglaterra se oporá. Sim, há também a questão de toda a Europa, o imperador da Áustria, Esses acontecimentos me abateram de uma tal forma que eu estava distraído à mesa e joguei contra uma distração. Ela beija no chão. Ela voou em mil pedaços. E eu fiquei o resto do dia refletindo sobre os acontecimentos da Espanha. Mas hoje é um grande dia de solenidade. Nós estamos no ano 2000, e para ser exato, no 43º dia de abril. A Espanha tem um rei. Foi encontrado este rei. Este rei sou eu. Como eu pude imaginar que eu era um funcionário público? Não sei como este pensamento extravagante pôde penetrar em meu cérebro. Felizmente, ninguém teve na ocasião a ideia de me trancafiar no hospício. Agora, tudo está claro. Agora, tudo me foi revelado. Antes eu não compreendia. Antes, tudo estava à minha frente envolto numa espécie de nevoeiro. Tudo isso resulta, creio, que do fato de que as pessoas julgam que o cérebro do homem está localizado dentro de seu crânio. Mas não. Ele é trazido de um vento que sopra do oceano. Imediatamente fui revelar a Maria quem eu era. Maria, eu sou o rei.
Aquela tola quase morreu de pavor. Ela começou a bater as mãos uma contra a outra. Ela jamais havia visto o rei da Espanha antes. Mas eu me esforcei por tranquilizá-la. De forma bem amável, a minha benevolência. E disse a ela também que eu não guardava nenhum rancor por ela haver engraxado mal as minhas botas. Ela ficou extremamente assustada e com medo por estar convencida de que todos os reis da Espanha se assemelham a Filipe II. Mas eu lhe disse que não há nada em comum entre Filipe II e eu. Eu não fui ao escritório hoje. O diabo que os carregue. Vocês, meus amigos, não me pegarão mais. Eu não voltarei a copiar as vossas papeladas sujas. 86º dia de Martuba. Entre o dia e a noite, o Meirinho veio me dizer para que eu me apresente ao meu trabalho, pois há mais de 3 semanas que eu não respondo por ele. Eu fui lá para dar risadas. O nosso chefe de seção pensou que eu iria lhe pedir desculpas e lhe fazer reverências, mas eu olhei com um ar indiferente. Nem demasiado com raiva, nem demasiado benevolente. Sentei em meu lugar como se não houvesse acontecido nada. Olhei então para toda aquela escola administrativa e pensei: se eles soubessem quem está sentado ao seu lado, santo Deus, que balbúrdia isso provocaria! Até o nosso chefe de seção iria vir fazer-me uma reverência, dobrando-se até minha cintura, como está fazendo no momento para a foto do diretor. Trouxeram papéis à minha mesa para que eu fizesse um sumário, mas eu não cheguei a tocá-lo sequer com a ponta dos meus dedos. 1 minuto mais tarde, todo mundo começou a se agitar. Disseram que o nosso diretor está para chegar. Começaram a correr para disputar quem seria o primeiro a se apresentar a ele, mas eu nem me mexi. Quando ele entrou em nossa sala, todos abotoaram seus paletós. Eu fiz como se nada estivesse acontecendo. Eu devo me levantar diante dele. Que diretor é este sujeito? Isso não é um diretor, é um rolha. Rolha ordinária, simplesmente rolha e nada mais. Serve no máximo para tampar garrafas. Desculpem, mas o que mais me pareceu engraçado foi quando trouxeram papéis na minha mesa para que eu os assinasse. Imaginaram que eu ia escrever ao pé da folha: chefe do departamento fulano de tal. Ora, vamos. Eu escrevi de uma forma bem legível e visível, aonde se assina o diretor do departamento, Fernando VIII. Era de se ver o silêncio respeitoso que então se fez. Em seguida, eu fiz um pequeno gesto com a mão. Não! Eu não quero nenhuma demonstração de submissão. E saí. Do escritório, eu fui diretamente à casa do diretor, mas ele não estava. Um criado tentou impedir-me de entrar, mas eu lhe disse 2 palavras: "Que é rei renegado!" E os seus braços despencaram.
Então eu dirigi-me de imediato ao banheiro. E ela estava lá, sentada, diante de seu espelho. Ela levantou-se bruscamente e deu um passo para trás. Eu não disse a ela que eu era o rei da Espanha. Eu disse apenas que ela não podia imaginar a felicidade que a esperava. E que nós seríamos unidos, apesar das maquinações dos nossos inimigos. Eu não desejei acrescentar mais nada. Eu deixei a mesa. Que criatura astuta é a mulher. Só agora eu pude perceber que criatura astuta é a mulher. No momento, ninguém entendia nada. Eu sou o primeiro a descobrir. Sim, a mulher, ela está apaixonada pelo diabo. Sim, sem chacotas, os físicos, eles escrevem absurdos, dizendo que mulher é isso, mulher é aquilo, mas não, elas só amam o diabo. Vejam vocês aquela ali da quarta fila, que aponta os seus binóculos. Vocês pensam que ela está enxergando este personagem decorado com esta capa? Não! Reparem todos vocês! Mas ela está olhando o diabo. Sim! O diabo que está em pé atrás dele. Olha, percebam como ele se dissimula sobre as suas vestes. Ele lhe faz sinais com os dedos. E ela o desposará. E todos estes vocês, todos vocês que estão vendo, todos estes pais de famílias graduados, todos estes homens que viram piruetas em todas as direções e que tomam o palácio de assalto dizendo-se patriotas e patati e patatá, eis o que querem estes patriotas. Seus pais, suas mães e até o próprio Deus, eles seriam capazes de vender a troco de dinheiro. Os Judas, os ambiciosos. E essa ambição ilimitada origina-se do fato deles terem sobre a úvula um pequeno vermezinho da grossura da cabeça de um alfinete. É um barbeiro das ruas dos burgueses. Sim, Não! Eu esqueci o seu nome! Mas sabe-se de fonte segura que ele quer, com a ajuda de uma parteira, difundir o maometismo por todo o mundo. E é por isso que a maior parte do povo francês professa a fé de Maomé. Sem data. Este dia era sem data. Eu passei incógnito pela rua. Sua Majestade passou em seu carro. Neste momento todo o povo retirou seus chapéus. E eu fiz o mesmo. Achei que não era conveniente dar-me a conhecer desta maneira, diante de todo mundo. A delegação dos deputados espanhóis ainda não se fez presente. Sem deputados, é inconveniente que eu me apresente. Esta lentidão dos deputados espanhóis me espantam prodigiosamente. O que poderiam atrasá-los? A França, talvez? Sim, trata-se da nação menos bem preparada. Eu fui nos Correios perguntar para o diretor se os deputados espanhóis haviam chegado. Mas aquele diretor, que é totalmente estúpido, me disse:
Não há nenhum deputado espanhol por aqui, mas se deseja escrever cartas, nós a entregaremos nos endereços indicados. Vá se enforcar! O que é uma carta? São os boticários que escrevem cartas. Madrid, 30 de fevereiro. Pronto, eu estou na Espanha. Isso se deu tão bruscamente que eu mal tive tempo de tomar conhecimento de onde eu me encontrava. Esta manhã, os deputados espanhóis me conduziram com eles dentro do seu carro. Curioso país é a Espanha. Quando passamos a primeira peça, eu vi uma multidão de homens com a cabeça raspada. Eu pressenti que deveriam ser gente importante ou soldados, pois ambos raspam a cabeça. Mas o que me pareceu extremamente bizarro foi a conduta do chanceler do Império. Ele me tomou então pelo braço, me empurrou para dentro de um quartinho e me disse: fique aí, e se disser que é o rei da Espanha, eu farei com que lhe passe essa vontade. Sabendo que se tratava de uma prova, eu respondi negativamente. Mas o grande chanceler, para meu espanto, me deu 2 golpes com um bastão em minhas costas. Este bastão causa uma dor horrível. Eu quase soltei um grito, mas eu me dominei, sabendo que se tratava de uma prova da cavalaria quanto ao ingresso de um alto dignatário. Ao ficar sozinho, eu quis me ocupar sobre os negócios de Estado. Eu descobri que a Espanha e a China são uma só, e que é apenas por ignorância que são considerados 2 países diferentes. Eu aconselho a todos a escrever Espanha num pedaço de papel. Disso resultará a China. Mas eu fiquei profundamente desolado com um acontecimento que deverá ocorrer amanhã. Amanhã, às 7 horas, se dará um estranho fenômeno. A Terra se sentará sobre a Lua. Sim, o sério clínico inglês Wellington, ele fala a respeito. Eu confesso que eu senti uma viva inquietação quando eu imaginei a delicadeza e a fragilidade da Lua. Todos nós sabemos que a Lua é feita habitualmente em angu e de um modo abominável, mas eu fico estarrecido que a Inglaterra não preste atenção nisso. É um canoeiro manco que a fabrica. E este imbecil, ele não tem a menor noção da Lua. Ele estica um cordão asfaltado, espalha uma medida de óleo de oliva, espalha-se então sobre a terra uma tal fedentina que é preciso tapar o nariz. Daí resulta que a Lua é uma esfera tão delicada que é por isso que nós não podemos viver nela. No momento, ela é tão somente habitada por narizes. Sim, é por isso que nós não podemos ver os nossos narizes. Eles estão todos na Lua. Mas quando eu imaginei que a Terra, matéria pesada, poderia reduzir os nossos narizes a pó, sentando-se sobre eles, eu fui tomado por uma angústia tal, que às pressas eu coloquei então os meus sapatos e fui até a sala do Conselho de Estado, ordenar a política presente que impedisse a Terra de sentar sobre a Lua. Os maiorais de cabeça raspada
que eu encontrei em grande número na sala do Conselho de Estado, quando eu cheguei aqui, são pessoas muito inteligentes. Quando eu lhes disse: senhores, salvemos a lua, pois a terra quer sentar-se sobre ela, eles correram de imediato para realizar a minha vontade soberana, e muitos deles subiram até em cima dos muros para tentar segurar a lua. Mas neste momento apareceu então o grande chanceler do Império. Todos correram. Como eu sou o rei, eu fiquei só. Mas o grande chanceler, para meu espanto, me reconduziu à força para o meu quarto e me deu novamente um golpe com o seu bastão. Na Espanha ainda se observam os costumes da cavalaria. Em janeiro do mesmo ano que sucedeu a fevereiro, eu não compreendo esses usos e costumes populares, as regras de etiqueta da corte. Eu não compreendo. Decididamente eu não consigo compreender. Hoje eles tosaram a minha cabeça, além que eu haja gritado que não, eu não quero ser monge. Mas eu já não sei o que aconteceu comigo quando eles derramaram água fria sobre a minha cabeça. Eu não entendo. Eu não entendo esses estranhos costumes. É um uso estúpido do absurdo. A leviandade dos reis que ainda não se aboliram são de forma inconcebível. Eu suponho, segundo toda a verossimilhança, que eu caí nas mãos da Inquisição. E aquele que eu acreditei ser o grande chanceler era sem dúvida o grande inquisidor em pessoa. Mas o que eu não consigo compreender é como um rei como um rei pode ser submetido à Inquisição. Hoje o grande chanceler ele veio até o meu quarto. Ao vê-lo, eu me escondi por debaixo da mesa. Mas vendo que eu estava lá, ele começou a me chamar. De início, ele gritou o meu nome, mas eu não disse nada. Em seguida, ele gritou: conselheiro titular! Eu mantive em silêncio. Fernando VIII! Eu pensei em colocar a cabeça para fora, mas eu disse não. Não, irmão, não dará esse gostinho a ele. Ele irá verter água fria sobre a minha cabeça. Mas o grande chanceler, para meu espanto, ele me viu e me retirou a cabeça. Mas eu desprezei todas as suas ameaças, pois eu sei que ele age como uma máquina, como um instrumento de opressão. Fevereiro 349. Eu já não consigo mais suportar essas torturas. O que estão fazendo comigo? Hoje eles derramaram água fria sobre a minha cabeça. Não me veem. Eles não me escutam. Eles não me entendem. O que
pisa neles. O que querem de mim? O pobre e infeliz. Por que me atormentam? O que esperam de mim? Eu não tenho nada! Eu não tenho nada. Eu estou no fim. Já não consigo mais suportar tantas torturas. A minha cabeça queima. E tudo gira à minha volta. Não! Salvem-me! Levem-me! Deem-me um trenó com ginetes rápidos como a ventania! Monte a sela! Some minha sineta! Corcéis! Lancem-se por entre as nuvens! Me levem para longe, mais longe, aonde eu não possa ser nada, mais nada. Lá, o céu gira diante de meus olhos, uma estrela cintila nas profundezas, uma floresta vaga com as suas árvores sombrias, acompanhada da lua. Tudo está lá. Uma névoa cinza espalha-se sobre os meus pés. Uma corda vibra na névoa. Do mar, do outro do deserto. Será a minha casa aquela mancha azul à distância? Será a minha mãe aquela sentada diante da janela? Derrame uma lágrima sobre a minha cabeça sofrida. Mãe, aconchegue esse seu filho infeliz em seu peito. Ele é perseguido, mamãe. Olhe, mamãe, como eles o atormentam. Ele não encontra um só lugar nesta terra. Ele é perseguido, mamãe. Mamãe, tenha piedade do seu filhinho doente.